Boa tarde, meus amores. Peguem o livro de ciências e abram na página 106. Hoje nós iremos fazer uma breve revisão, tá? Do conteúdo, classificação e utilidades da água, ok? Então, acompanhe junto com a tia a leitura. Vamos lá. Classificação e utilidades da água. H2O potável é aquela que está apta para o consumo humano, ou seja, passou por uma estação de tratamento. Diversas substâncias são utilizadas para tornar a água potável. Entre elas, o sulfato de alumínio, para remoção por sedimentação de impurezas, e o gás cloro, para degradação de bactérias e outros micro-organismos de potencial patogênico. Então, o H2O potável, né, ele está apto ao consumo humano. Quer dizer que nós, humanos, podemos tomar a água potável, certo? H2O fervida. Quando uma amostra de água é levada ao aquecimento, o que pode ocorrer dentro de uma panela de alumínio, por exemplo, essa água atinge temperatura próxima de 100 graus Celsius. Dessa forma, muitos organismos patogênicos presentes nessa água irão ser degradados. Ela estará, então, apta para o consumo após o seu resfriamento. Então, a água fervida, né, H2O fervida, também ela é apta para nós, certo? Então, podemos tomar água fervida. H2O da chuva. A água da chuva é naturalmente mais ácida do que as demais, pois esta possui um ácido carbônico em sua composição, que é resultante da reação química entre o gás carbônico presente na atmosfera e a água líquida. Não contém o gás cloro, o que a torna muito importante para a agricultura. A água da chuva, ela é apta, né, para a agricultura, certo? Por quê? Porque ela não possui, né, não tem na sua composição, né, o gás cloro, certo? H2O termal, a água mineral que apresenta temperatura superior à temperatura do meio ambiente, possui ação medicinal devido às substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela. Então, H2O termal, né, ela apresenta, né, possui ação medicinal. H2O poluída é a água que sofreu alteração em suas características físicas e químicas. É a água suja ou contaminada, isto é, contém impurezas, micróbios, vírus e etc., sendo imprópria para o consumo. Então, a água poluída, como já fala, poluída, né? Ela não é apta para o consumo. Por quê? Por conter impurezas, por conter micróbios, vírus, certo? H2O alcalina é aquela que tem um pH superior a 7, possui um teor de cloro e flúor extremamente reduzido, não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. H2O mineral é aquela obtida naturalmente de fontes minerais e engarrafada para o consumo humano. No caso da água mineral com gás, a indústria injeta o gás carbônico na água líquida, que irá dissolver esse gás sob
pressão e mantê-lo quando engarrafada. A água mineral com gás contém uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos, o que a torna imprópria, né, para o consumo como única fonte de água. No caso aí está falando a com gás, certo? H2O destilada ou deionizada é a única que pode ser chamada de água pura, obtida por meio de destiladores ou deionizadores. É isso? É utilizada em laboratórios de química para pesquisas analíticas de natureza tanto qualitativa como quantitativa. É totalmente imprópria para o consumo humano, pois retém do organismo sais minerais importantes e o elimina através da urina. Então, essa água também é imprópria para o consumo, certo? Além de ser um líquido indispensável à vida, podemos utilizar a água das mais diversas atividades, não é isso? Então, a água é indispensável à vida. E também podemos usá-la, né, de várias formas, em várias atividades, como em casa, para fazer serviços domésticos, não é isso? Cozinhar, tomar banho, lavar as mãos, lavar verduras, lavar frutas, legumes, não é isso? Também é usada nas indústrias, na produção de bebidas, de sucos, né? Então, a água ela é indispensável tanto à nossa vida, né, à nossa sobrevivência, como ela tem várias outras utilidades. Não é isso? Ela é utilizada em várias coisas, fabricação de várias coisas. Aí nós temos economizando e evitando desperdício de água. Então, nós temos que economizar, né, não desperdiçar água, porque a água está diminuindo, água doce. Então, nós temos que economizar ao máximo, não desperdiçar, certo? Quando lavar as mãos, fecha a torneira enquanto saboa as mãos. Quando vai tomar banho, a mesma coisa, certo? Lavar a louça, não pode deixar a torneira ligada, o chuveiro ligado, enquanto você se saboa isso. Isso desperdiça, causa um desperdício de água, certo? Então, procurar lavar calçadas, não lavar com a torneira, com a mangueira ligada. Sempre que for regar plantas também com um balde, né? Que economiza. Então, devemos fazer o máximo possível para economizar água, porque a água do planeta está diminuindo, né? Então, se nós cuidarmos, se nós economizarmos, não desperdiçar água, a água não vai acabar, certo? Agora vamos para a página 116, onde tem ecossistema, ok? Então, vamos fazer uma breve revisão também do ecossistema. Observe estes diferentes ambientes, certo? Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, água, solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida.
Então, cada um desses elementos, os vivos e os não vivos, eles desempenham uma função que garanta a manutenção e o equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, como, por exemplo, de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos, né? E que se adaptam às características do lugar. Então, no deserto tem alguns vegetais, né? Que se adapta ao deserto. Então, ele está ali, ele é adaptável àquele ambiente. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar, certo? Então, isso que significa habitat, é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam. Então, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar, certo? Agora vamos ver ecossistema. O que é ecossistema? É o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar, certo? Então, isso que é ecossistema é o conjunto dos elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas. Então, ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, vivos, e fatores abióticos, não vivos, do ambiente. Agora vamos ver componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos, certo? Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos: a água, a luminosidade, a temperatura, tá? As rochas e etc. Então, esses são os fatores abióticos. Observe diferentes tipos de ecossistema. Aí na página 118, certo? Diferentes tipos de ecossistemas. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. A característica principal de um deserto é a seca,
Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Então, nós vimos aí 3 tipos de ecossistema: o aquático, aqui, o manguezal e o deserto. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Então, por isso a importância de diferentes ecossistemas, né? É garantir a manutenção e o equilíbrio para a existência da vida, certo? Até aí todos entenderam? Nós revisamos um pouquinho sobre ecossistema, não é isso? Abaixo a tia vai deixar uma atividade, vocês irão escrever no caderno, certo? E responder. Preste atenção no vídeo e qualquer dúvida podem consultar o livro, certo? E se preferirem, podem falar com a tia, tá bom? Então, beijos e até amanhã.